Hoje nós vamos falar de mais um daqueles casos de extorsão na internet que infelizmente acabou da pior forma possível. O Ryan Last tinha apenas 17 anos de idade quando se viu nas mãos de um bandido que solicitou dinheiro para não vazar suas fotos íntimas. Eu sei que isso parece absurdo, mas esse tipo de coisa é muito mais comum do que se pode imaginar. Tanto é verdade que recentemente eu contei o caso do Jordan Demey, que teve um fim bem parecido com o do Ryan. Se você ainda não assistiu, vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois desse caso. Eu já vou contar todos os detalhes dessa triste história para vocês, mas antes eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações quando eu trouxer outros casos como este aqui no canal. Fica até o final desse vídeo porque no final eu vou contar uma outra história parecida para vocês, tá bom? E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Ryan Last nasceu na cidade de San José, que pertence ao estado norte-americano da Califórnia. Eu não encontrei a data de nascimento exata do Ryan, mas o que eu sei é que ele nasceu em 2005 e era filho de uma mulher chamada Pauline Stewart e um homem chamado Hagan Last. O rapaz também tinha um irmão do qual era muito próximo e a verdade é que toda a família era bem unida. Eles sempre tomavam café da manhã juntos e era durante a refeição que todos conversavam e compartilhavam as novidades do dia a dia. A mãe dos meninos também sempre conversava com eles sobre as possíveis namoradinhas e os incentivava a se proteger e tudo aquelas coisas, tá? Como deu para perceber, aquela família era bem unida e muito confidente. Não haviam segredos entre eles, tudo era muito claro e todos colocavam as cartas na mesa. Bom, na época dos fatos, o Ryan tinha 17 anos e estava cursando o último ano do ensino médio e logo entraria para a faculdade. Inclusive, ele estava muito ansioso para prestar o vestibular e chegou a comentar com a sua mãe que tinha medo de não ser aceito na faculdade que ele queria estudar. Mas a Pauline, como uma boa mãe, tranquilizou o rapaz, dizendo que ele era muito inteligente e que provavelmente conseguiria tudo o que queria. Bastava que ele se esforçasse um pouquinho. O rapaz era bastante popular e sociável no colégio, ele tinha muitos amigos e adorava esportes. Ele estava sempre inserido em todas as atividades extracurriculares da escola e também nos times de futebol americano e atletismo. Ele tinha algumas paquerinhas no colégio, mas não se sabe se o menino tinha ou não uma namorada, se ele estava num relacionamento sério. Eu acredito que não, tá, gente? Porque como ele tinha, né, uma relação muito íntima com a sua família, caso ele tivesse uma namorada, eu tenho certeza que ele apresentaria aos seus pais. Se bem que foi relatado, né, para alguns amigos do jovem que ele era um pouco tímido quando o assunto era seus relacionamentos. Então fica aqui uma grande interrogação, né? Será que ele estava namorando ou será que estava solteiro? Não sabemos. Bom, o Ryan, pessoal, era escoteiro desde os seus 9 anos de idade. E ele adorava acampar e se conectar com a natureza. Nas férias, ele sempre participava de acampamentos de verão e inclusive era monitor das crianças menores. A relação do jovem com os seus pais era a melhor possível. O Ryan amava a sua família, ele e seu pai tinham uma conexão muito forte, isso porque ambos eram aventureiros e a Pauline, mãe do rapaz, era basicamente o seu porto seguro. O Ryan sempre se abriu com a sua mãe e sempre compartilhou com ela tudo sobre a sua vida. Não havia segredos entre mãe e filho, e isso é justamente o que mais causa estranheza nesse caso, e vocês já vão entender o porquê. Tudo caminhava na mais completa tranquilidade até que chegamos em fevereiro de 2022. O Ryan recebeu uma mensagem de uma suposta menina que utilizava o nome de Emily Smith e disse estar interessada no rapaz. Então os dois começaram ali a conversar, né, uma paquerinha, e a conversa foi fluindo rapidamente. A verdade é que vários dias se passaram e os dois conversavam basicamente todos os dias. E aos poucos a temperatura da conversa foi subindo, sabe?
E por fim, a tal menina acabou enviando algumas fotos íntimas e provocantes para o rapaz. Cerca de um mês se passou e então no dia 5 de março de 2022, por volta das 22 horas, o Ryan deu boa noite para sua mãe e foi para o seu quarto. Assim que se deitou na cama, a menina misteriosa que ele estava conversando todos os dias mandou mais uma foto sensual e muito provocante para o jovem. E na sequência solicitou que o Ryan enviasse também alguma coisa para ela. Os dois conversaram mais um pouco e o rapaz estava relutante em enviar as imagens. No entanto, como a garota já tinha enviado uma foto íntima e ele estava realmente interessado nela, por volta de 1h30 da manhã, ele acabou criando coragem e enviou 3 fotos explícitas para a suposta menina legal que ele tinha conhecido online. Com o envio daquelas imagens explícitas e provocantes do rapaz, ele acreditava que a garota ficaria caidinha por ele após receber as imagens. Mas na verdade, assim que enviou as fotos, o rapaz descobriu que aquele era um perfil falso e que ele estava o tempo todo conversando com um golpista que solicitou a quantia de $5.000 para não divulgar as imagens comprometedoras do rapaz. O Ryan ficou em pânico porque ele era escoteiro, cuidava das crianças no acampamento de verão e o jovem ficou imaginando o que as pessoas pensariam dele caso aquelas imagens vazassem. Ele então passou a negociar com o chantagista e o rapaz mandou um print da sua conta bancária comprovando que ele não tinha aquele dinheiro todo e que tudo que ele tinha, na verdade, eram $150 que o seu pai tinha dado para ele comprar os livros que precisaria para estudar para o vestibular. O bandido disse para ele mandar os $150 e o Ryan enviou o dinheiro achando que aquilo resolveria toda a situação e a chantagem acabaria. No entanto, ele estava muito enganado, porque após fazer a transferência, o chantagista continuou pressionando o rapaz para arrumar mais e mais dinheiro, porque do contrário, ele enviaria as fotos para a família e todos os amigos do garoto. E eu fico triste de verdade porque o Ryan tinha uma ótima relação com a mãe dele. Eles confiavam um no outro. Ele poderia ter pedido ajuda para sua mãe para solucionar esse problema, mas ao invés disso, o garoto ficou extremamente envergonhado e por fim escreveu uma carta se despedindo da sua mãe e da sua família e explicando que ele se sentia burro demais por ter caído nessa armadilha e dizendo que não conseguiria viver com a sua intimidade exposta para todos verem. Ele escreveu essa carta por volta das 2 horas da manhã e tirou a sua vida na sequência. Na manhã seguinte, a mãe do Ryan foi quem descobriu o seu corpo e ela imediatamente acionou a polícia. A Pauline ressaltou às autoridades que tinha as senhas de todas as redes sociais do seu filho e que por isso acreditava que seu filho estava seguro, mas mesmo assim ele foi vítima de um cybercriminoso. Nos Estados Unidos existe um termo para o crime que vitimou o Ryan. Esse crime é conhecido como sextortion, que é um crime de chantagem sexual online no qual os criminosos exigem dinheiro em troca da não divulgação de um material sensível da vítima. Bom, enquanto rolava a investigação para descobrir quem estava por trás da extorsão que vitimou o Ryan, os pais do garoto se tornaram ativistas na luta contra o sextortion. A Pauline, mãe do rapaz, deu uma entrevista alertando os pais sobre o tipo de crime e orientando que os pais precisam fazer que os filhos saibam que podem contar com eles caso eles pensem que cometeram algum erro ou que fizeram algo vergonhoso. É muito importante que os filhos não se sintam constrangidos perante os pais e que procurem ajuda em casos como o do Ryan. Enquanto isso, os investigadores conseguiram rastrear a pessoa que estava interagindo com o Ryan utilizando o nome de Emily. Com a ajuda da polícia especial em crimes cibernéticos, eles chegaram até um homem chamado Jonathan Cassi.
O Jonathan tinha 26 anos e era filho de um casal natural da Costa do Marfim que migrou para os Estados Unidos. As autoridades acreditam que o homem tenha conexões no país africano e que já tenha feito mais vítimas. De qualquer forma, o homem foi preso no dia 22 de dezembro de 2022, cerca de 9 meses depois do crime. Em setembro de 2023, ele foi condenado por extorsão e incentivo ao suicídio e recebeu uma pena de 18 meses de prisão, mais 18 meses de liberdade condicional. Como o homem estava preso desde 22 de dezembro de 2022, ele terminou de cumprir sua pena em 22 de junho de 2024 e agora está em liberdade condicional. Eu fiquei inconformado porque agora ele está livre para fazer mais vítimas. Esse negócio de extorsão online se tornou algo muito lucrativo para esses criminosos, tanto que existem vários outros casos como este, e eu vou contar mais um para vocês agora mesmo. Timothy Isaias Barnett nasceu no ano de 2010 na cidade de Landstuhl, que fica no distrito de Kaiserslautern, na Alemanha. Ele era filho do casal Elizabeth Fillmore Hauptmann e seu marido Jamie Cliff Barnett. Enquanto ainda era bebê, ele se mudou com sua família para a cidade de Sumter, no estado norte-americano da Carolina do Sul. Logo que se mudaram para os Estados Unidos, o casal Barnett se separou e o Timothy ficou com a sua mãe, que pouco depois da separação se casou com um homem chamado Geoffrey Hauptmann. Mas isso não abalou o menino não, tá? Aliás, ele e o seu padrasto se davam super bem. A verdade é que o Geoffrey era um bom homem, ele tratava a sua esposa super bem e era basicamente o melhor amigo dos seus filhos. Ele adorava crianças, então o clima naquela casa era o melhor possível. O pai do garoto também encontrou outro amor e começou a namorar uma mulher que, curiosamente, tinha o mesmo nome da sua ex, a mãe do Timothy. Então a nova namorada do Sr. Jamie se chamava Elizabeth Kelsey. Por conta disso, o menino tinha bastante irmãos, na verdade ele tinha 6 irmãos ao todo e curiosamente ele se dava muito bem com todos eles. Timothy era um menino extremamente alegre, se dava super bem na escola, ele adorava o bairro em que moravam e tinha muitos amigos na região. Na época dos fatos, ele era aluno da 7ª série da Alice Drive School e, inclusive, fazia parte do time de beisebol da escola. O Timothy também adorava artes marciais e era faixa amarela no karatê. Outro hobby do garoto era a música. Ele era apaixonado por música e o seu instrumento preferido era o saxofone, o qual ele tocava muito bem, inclusive. Aparentemente, o jovem garoto de 13 anos tinha um futuro brilhante pela frente, mas infelizmente seus sonhos foram interrompidos drasticamente. Por volta das 6h30 do dia 6 de abril de 2023, o Geoffrey, padrasto do garoto, avistou alguém deitado na garagem da família. Ele chamou a sua esposa, Elizabeth, para conferir com ele o que estava acontecendo e, ao se aproximarem, perceberam que, na verdade, aquele era o corpo já sem vida do Timothy. Ele havia tirado a própria vida com um disparo de arma de fogo. A polícia foi acionada e eles coletaram o celular do menino e um notebook. No aplicativo de notas do celular, haviam diversos rascunhos de cartas de despedida destinadas a amigos e familiares. A polícia tratou o caso como um simples suicídio, porém 6 meses depois, a mãe do garoto conseguiu encontrar um histórico de conversas no Snapchat do Timothy. E ela descobriu que no dia que ele tirou a sua vida, algumas horas antes, ele estava sendo chantageado por alguém que ameaçava vazar fotos íntimas do garoto caso ele não fizesse pagamentos diários no valor de $35 através de um aplicativo chamado Cash App. A Elizabeth então levou este histórico até a polícia de Sumter e pediu para reabrir o caso do seu filho. No entanto, os policiais optaram por manter o caso como encerrado e disseram para a mãe do menino que eles não eram obrigados a descobrir por que o filho dela tinha tirado a própria vida. A mulher ficou super ofendida e então foi atrás do FBI solicitando ajuda para encontrar quem estava chantageando o seu filho. Mas mais uma vez ela não foi atendida. A Elizabeth também abriu um processo contra o Snapchat, alegando que o aplicativo deveria responder solidariamente pelo crime, já que a chantagem acabou acontecendo
dentro da plataforma deles. Até a data da gravação deste vídeo, o processo tá rolando e ainda não se sabe se ela vai ganhar essa ação ou não. O que me deixa assim com a pulga atrás da orelha é por que as autoridades norte-americanas fizeram meio que vista grossa para esse caso, já que em outros casos como este, a polícia foi tão eficaz e encontrou os chantagistas. Eu não sei se tem algo a ver, né, mas nos outros casos que eu vi, que até contei para vocês, os jovens eram americanos, agora o Timothy era alemão, né? Se bem que, ao meu ver, a justiça tem que ser igual para todos, concordam? Bom, qual que é a opinião de vocês sobre isso? A Elizabeth disse que ela não vai sossegar enquanto não tiver justiça pelo seu filho, e ela segue firme e forte fazendo de tudo para movimentar as autoridades. Como eu falei para vocês, existem vários casos como este, e se vocês quiserem eu posso fazer uma série com outros casos para vocês semelhantes a esse aqui. Eu sei que muitas mães me assistem e agora a gente está na época de férias, né, na gravação desse vídeo, então eu quero deixar o alerta. Gente, olhem os celulares dos seus filhos, porque a gente nunca sabe com quem eles estão conversando. Eu tenho uma irmã mais nova, né, e eu fico de olho no celular dela, e ela não gosta, tá? Ela até briga comigo, não quer que eu veja, mas eu tô sempre de olho. Infelizmente, hoje em dia a gente não pode descuidar das crianças, tem que estar sempre com um olho no peixe e o outro no gato, porque assim, as coisas na internet hoje estão complicadas e a gente nunca sabe quem tá do outro lado da tela, então tem que ficar muito atento mesmo, porque as nossas crianças são frágeis, né? Elas ainda não sabem as coisas da vida e provavelmente podem cair muito fácil nesse tipo de golpe. Então fiquem atentos, é isso que eu peço para vocês, e inclusive compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para as pessoas ficarem alertas. Casos como este são de utilidade pública, então compartilhem, gente. Agora sim, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre compartilhando coisas com vocês por lá. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.